eu estou bem do jeito que eu estou, e a minha vida e acabou. Para você entender, esta vida que nós temos, ela não é nossa. Esse fôlego que você respira agora, ele veio de Deus para cada um de nós. A vida é um presente de Deus. Está escrito que o suicida, ele não herda o reino do céu. Uma pessoa tira a vida, aí você vai lá e começa a acender vela para aquela pessoa ir para o céu. Vamos acender uma vela para iluminar o caminho dessa pessoa. Vai iluminar? Não. Então nós vamos fazer uma oração por ela. Nós vamos fazer 7 dias de oração. Para iluminar o caminho. Esse caminho não vai ser iluminado. Porque ele arrancou algo que não lhe pertencia. Que era o fôlego que foi dado por Deus, de Deus, para esta pessoa. Por isso, o suicida, ele não tem parte no reino de Deus. Essas milhares de pessoas que estão andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem um objetivo, sem um foco, sem entregar a vida para Jesus, sem conhecer a Deus, são almas viventes. Eles têm o fôlego da vida. Mas isso não significa que estão vivos. Eles têm vida, mas isso não significa que eles estão vivos. Porque todo corpo precisa de um espírito. E o espírito precisa de um corpo para viver. O primeiro homem, quando recebe o fôlego da vida, ele se torna alma vivente. Nada mais do que isso. Alma vivente. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite é sobre um espírito que precisa de um corpo. Em Marcos capítulo 5, dos versículos de 1 a 5, fala sobre um homem, uma alma vivente, que por circunstâncias, ele é possuído por um espírito, que agora já não é o espírito, o fôlego da vida, mas ele é possuído por um espírito. E esse homem vive com a sua família, dentro de casa, até o dia que ele recebe esse espírito, por alguma situação, uma brecha, uma porta que estava aberta na sua vida, esse espírito entra nele, e ele não consegue mais conviver em família. Mas entenda isso que eu vou dizer para você. Às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. Esse homem não tem nenhum relato bíblico de quanto tempo levou para ele sair de casa e morar no cemitério. Foi um longo período esse acontecimento. Foi um longo período. Ele primeiro começa a ficar nervoso, depois ele começa a maltratar as pessoas dentro de casa. E você sabe que a área de fragilidade do homem é a mente, a alma, o governo das emoções. Quando o governo das emoções, a sua alma, elas não estão em Cristo, você é levado por toda sorte de pensamentos. Durante anos este homem está se deixando levar, mente vazia, e ela vai sendo preenchida. E um dia esse homem encontra Jesus, Marcos 5, versos de 1 a 5. Ele está morando no cemitério. E Jesus está passando pela província, pela cidade de Gadara. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, Jesus, do barco,
lhe saiu ao encontro dos sepulcros. Entenda isso, ele mora no cemitério. Ele come, bebe, dorme, vive no cemitério. Durante anos esse moço está no cemitério. Ele não toma banho, ele não corta cabelo, ele não tem um relacionamento familiar. Ele é um ser que está completamente possuído. Um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, correntes, algemas, o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes, então, olha, tem um bom tempo que esse homem está lá vivendo no cemitério. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, pés e mãos, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Ele está completamente possuído. Ele é um homem violento. Violento. Ele é um homem violento. Um dos frutos do Espírito é paz. Você quer conhecer alguém que tem o Espírito Santo, que tem uma vida com Deus? É uma pessoa de paz. Ele não é violento. Ele não tem um espírito de duplicidade. Ele não é hoje bom, amanhã ele é mau. Ele não tem o coração hoje em Cristo, amanhã ele é vingativo. Esse homem está possuído. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. E tem mais? Ferindo-se com pedras. Nem ele suportava o que estava acontecendo com ele. Esse moço, nem ele suportava o espírito que estava dentro do seu corpo. A alma vivente agora precisa ser completa, precisa ser preenchida por um espírito. E só existem dois espíritos: o Espírito Santo e o Espírito imundo. Não existe um terceiro, não existe um meio termo, não existe, ou é do bem ou é do mal. Ou você é do bem ou você é do mal. Nós precisamos entender que a nossa vida, nosso ser, nós como almas viventes, precisamos tomar decisões na nossa vida. Quando você conhece a Cristo, como esse homem de Gadar, esse moço que nem tem nome, ele conhece a Jesus, ele vem de longe gritando: Jesus, filho de Davi, sai desse caminho, o que vieste fazer aqui, o que tem comigo, o que você quer comigo? E Jesus diz: espírito imundo, sai desse homem, saia dele. E os espíritos dizem: se nos manda embora desse corpo, então nos permite entrar nessa manada de porcos. Muitos animais estavam pastando ali, 3.000. Aqueles espíritos saem do homem, possuem aqueles animais e eles pulam no despinhadeiro. 3.000 espíritos imundos agora estão no corpo daquele homem. Estão saindo do corpo daquele homem, entrando no corpo dos porcos, e eles estão pulando no despinhadeiro. Eles não conseguem segurar e conviver com aqueles demônios, milhares de demônios. Mas um só homem tem dentro de si aquele mesmo espírito. Diga para o seu irmão: é necessário mudança de vida. É necessário mudança de atitude. Porque eu decido quem vai morar na minha vida. Diga para mim: eu decido quem vai morar em mim. Diga: eu decido. Bate aqui, ó. Diga: eu decido quem vai morar em mim. Fala para o seu irmão: eu decido. Eu decido. Eu decido quem vai morar dentro de mim.
É você que decide. Pastora, mas as circunstâncias da vida me faz agir assim. Mentira. Não faz. Porque o Espírito Santo muda o homem. Transforma o homem. Quem faz você agir assim é você mesmo. É o caráter não transformado. É a vida não transformada. Hoje nós estamos na noite do Espírito Santo. Jesus batiza com Espírito Santo. Pedro era uma alma vivente. Pedro era um homem violento. Mas ele conhece Jesus. Ele anda com Jesus 3 anos e aproximadamente 6 meses. Em 3 anos e meio, dia e noite, 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 ele conhece Jesus. E um dia Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante, ponto, 3 vezes me negarás. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas quem disse isso foi o homem natural. O homem natural que está em você, o fôlego da vida, quer fazer o bem. O homem natural que está em você quer ser caridoso, quer ser amoroso. O homem natural que está em você não quer revidar. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Não quer fazer mal. O homem natural que está em você, ele não quer agir como você tem agido. Ele quer ser diferente. Ele quer ser diferente. Eu atendo pessoas. Eu converso com pessoas. Eu atendo pessoas a semana inteira, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu atendo pessoas há mais de 23 anos, todos os dias. E quando alguém começa a conversar comigo, eu digo: mas você está feliz de estar nessa situação? Não. E quando eu converso com pessoas que conhecem a Cristo e estão em vida longe de Deus, eu pergunto: o que você acha que está acontecendo? Sabe o que essas pessoas dizem para mim? Eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Você está gostando do jeito que você está agindo? Não, não estou gostando. Eu não estou gostando. Você gosta de brigar? Não. Você gosta de bater nas pessoas? Não, eu não gosto. Você gosta de maltratar as pessoas? Não, eu não gosto. Você gosta de fazer maldade? Não, eu não gosto. O homem não gosta de fazer. O espírito natural que está no homem, a alma vivente, não quer fazer. Mas ele vai se deixando levar. Conversa com uma pessoa que é dependente químico. Conversa com um dependente químico. Conversa com uma pessoa que é dependente químico. Pergunta para ele: você está satisfeito em ser dependente químico? Quem aqui já foi dependente químico e pode dizer: eu já fui? Você já foi, viu? Você ficava satisfeito quando era dependente químico? Josenildo, você ficava satisfeito? Falava: não, é isso mesmo que eu quero. Eu escolhi para a minha vida ser um dependente químico. Foi assim? Você, Marcelo? Não, né? Só na hora que era legal. E depois? E depois, pega aqui para mim, Ayrton, leva lá. Quero só que você responda para mim. Na hora era bom ou ruim? Na hora era bom. E depois que passava? Depois era muito ruim. Quantas vezes você disse: eu não quero viver essa vida? Muitas vezes. Muitas vezes. Passa para o Josenildo, fazendo um favor. Josenildo, na hora é bom ou é ruim? É bom. E depois que passa? É ruim. Quantas vezes você disse: eu não quero viver essa vida? Toda vez que passava o efeito da droga, da bebida, a gente já bem se lamenta, né? Não quer mais viver daquela maneira, mas quando bate a vontade de novo, vai usar de novo. Will, quantas vezes você disse: eu não quero essa vida? Muitas vezes. Eu cheguei até a me trancar no quarto, dar cabeçada na parede para não sair, mas era mais forte que eu e eu não conseguia. Quando eu ia ver, eu já estava lá de novo. Tá vendo? Dá para ele.
Quantas pessoas aqui eram nervosas e briguentas e diziam assim: eu não quero viver essa vida, eu quero ser diferente. Pode dizer isso no microfone? Quem pode dizer? Põe na boca da Regina. Regina, quantas vezes você brigava, fazia, acontecia, arrependia e dizia: eu não quero viver essa vida? Muitas vezes, nem dá para contar. Milhares Você de se vezes. sentia satisfeito em ter aquela vida? Não, muito triste, muito aborrecida. Mas não tinha força para sair. Mas queria sair. Queria sair. Tinha vontade de sair. Tinha vontade, chorava nas calçadas, depois que bebia, brigava, chorava e pedia que algo acontecesse, que eu saísse daquela vida. Sabe Mas o não que é tinha isso? força. Isso é uma alma vivente. Como Pedro, que conviveu 3 anos e 6 meses com Jesus. E todas as vezes que Jesus falava: Pedro, você está errado, ele dizia: eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar. E um dia Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante, ponto, 3 vezes me negarás. E alguém vem dizer: eu conheço você, eu não sou daquela igreja, não. Pode ficar tranquilo que aquele povo lá não está com nada. Mas você se veste como eles. É engano seu, é engano seu. Eu sei muito bem o que se passa lá dentro, porque eu já convivi lá e sei como é que é. Mas eu sei que você faz parte daquele povo. Eu não conheço Jesus. 3 vezes. Às vezes você não nega por palavras, mas muitas vezes você nega por atitudes. Quando você não obedece o que está escrito na Bíblia, você está negando Jesus com suas atitudes. Você sabe o que é certo, mas você não quer fazer. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não consegue fazer. O gadareno tinha vontade de voltar para casa. A Bíblia diz: muitas vezes prenderam as mãos e os pés com grilhões, mas ele fez o quê? Arrebentava. Ele corria pelos morros. Ele corria gritando: socorro, socorro. Eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser um endemoniado. Eu não quero ser. Eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Mas ele não tinha forças para mudar. Mas um dia ele conheceu Jesus. O espírito, o demônio que estava nele, saiu correndo e disse: o que está fazendo aqui? O que nós temos contigo? E Jesus disse: sai dele. E os espíritos: se me manda embora, me manda para essa manada de porcos. Irmãos, os espíritos precisam de um corpo para viver. Diga para mim que não seja o meu. Diga para o seu irmão que não seja o seu. Mas eles precisam de um corpo. Eles necessitam. Deixa a gente entrar nos porcos. Pelo menos nos porcos. E Jesus diz: então sai dele agora. E sabe o que a palavra diz? Aquele moço, ele vai para casa, ele corta o cabelo, ele corta a unha, ele toma banho, ele se veste, ele assenta e depois de muitos anos, ele está comendo feito gente, assentado com a família. E a cidade inteira, que conheceu quem era aquele moço, aquele homem endemoninhado, não tem nome esse homem. Ele é conhecido como o endemoninhado de Gadar. Ele não tem nome, ele não tem identidade. Ele é só um ser possuído pelos espíritos imundos. Agora ele está completamente liberto. Acalma aí, pessoal. Porque ele ainda precisa decidir qual é o espírito que ele quer. Queridos, nós estamos num país abençoado, maravilhoso, chamado Brasil. Aqui você tem liberdade. Liberdade religiosa. Você pode professar a sua fé em qualquer lugar, em território nacional. Dentro da sua casa, nos templos,
nas ruas, em qualquer lugar, onde você estiver. É liberdade religiosa. A liberdade, ela é uma bênção. Ela é maravilhosa. Nunca se viu tantos filhos rebeldes como se vê nos dias de hoje, onde os filhos têm liberdade para agredir, para gritar e para bater nos pais, sem que os pais possam nem colocá-los de castigo. O conselho tutelar e a lei não permite. Não permite. Os filhos, os adolescentes podem tudo. E os pais podem nada. Isso chama o quê? Liberdade. A liberdade religiosa, ela é um privilégio para nós. Mas ela também se torna um peso nos nossos ombros. No tempo da lei, diga para mim, no tempo da lei. No tempo da lei. No tempo da lei. Não tinha liberdade. Sabia disso? Não tinha liberdade. No tempo da lei não tinha liberdade. Você pagava toda hora, todo erro que você cometia. Aí vem Jesus. E começa o tempo da graça. Liberdade para você decidir. Quem crer e for batizado será salvo. Liberdade. Mas tem algo no tempo da graça que é muito difícil. No tempo da graça, você escolhe quem você quer ser. Qual espírito que vai dominar a sua vida? Qual espírito que vai estar em você? Com qual espírito você vai conviver? Diga para o seu irmão que espírito você escolhe. Bate nele assim, diga que espírito você escolhe. Bate nele, que espírito você escolhe. Dá um toque nele aí, que espírito você escolhe. Parece engraçado, né, irmãos? Mas é muito triste. Você saber que as igrejas estão repletas de cristãos, católicos e evangélicos, que não têm o Espírito Santo. Que não têm uma vida transformada. Que, na verdade, a maioria tem um espírito natural. E uma pequena parte é possuída por espíritos imundos. Mas continuam convivendo como se Espírito Santo estivesse dentro do coração. Não é porque eu canto, não é porque eu louvo, não é porque eu oro, não é porque eu prego, não é porque eu ajoelho, que significa que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quem diz que eu tenho o Espírito Santo são as minhas atitudes. Em qualquer lugar onde eu estiver. A graça melhorou a nossa vida ou não? De certa forma, sim. Mas se você parar para pensar, ela te deu tanta liberdade, que com essa liberdade, você pode caminhar cada dia mais longe de Jesus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Diga para mim, nem os loucos errarão o caminho. Eles têm surto de loucura, mas eles têm tempo de lucidez. E no tempo de lucidez, é tempo de buscar a Deus e de ser fiel a Deus. Aquele homem de Gadar, endemoninhado, possuído, ele agora precisa escolher que espírito ele vai colocar dentro de si. O Brasil, esse país maravilhoso com liberdade religiosa, tem em si um espírito que ronda todo o nosso país. Olha ele aí, ó. É o malandro brasileiro. O malandro, o jeitinho brasileiro. Conhece ele? Quem já foi da Umbanda conhece. Quem já foi de terreiro aqui dentro conhece ele muito bem. E quem conhece a Cristo precisa conhecer. Sabe quem é o malandro? Ele é o famoso, deixa que eu dou um jeito nisso daí.
Deixa que eu dou um jeito. O que é mesmo? Ah, peraí que eu minto. O quê? Não fui na igreja. Por quê? Ah, eu estou meio fraco. É mentira, ele está em pecado. Fraqueza de crente chama pecado. Porque o apóstolo Paulo disse, na fraqueza sou forte. Porque na fraqueza busco força de Deus. Na fraqueza eu busco a Deus, eu corro para os braços de Jesus. É o malandro. Agora ele está rindo aqui, quando ele virar as costas, ele fala, viu? Esse sermão aí foi pertinho. Sabia, encaixou nele direitinho. Faz tempo que eu estou observando ele lá em cima do altar, batendo violão. Porque não tem coragem de dizer, essa palavra foi para mim. E eu preciso largar esse espírito de mentira que está na minha vida. De enganar a Deus. Enganar a Cristo. Eu preciso largar esse espírito de enganar o Espírito Santo. Um dia um homem, chamado Ananias, congregava na primeira igreja cristã, fundada pelo Espírito Santo, cujo pilar era Jesus Cristo, cujo primeiro pastor era Tiago, e os apóstolos estavam todos ali, eram os obreiros auxiliares da igreja, eram os pastores auxiliares da igreja. E um homem chamado Barnabé. Já viu aquele pessoal que quando vê alguém que parece meio bobo, fala, ei Barnabé. Sabe por quê? Porque os espíritos imundos consideram Barnabé um idiota. Eles pegaram e viram Barnabé, vendeu a propriedade, pegou o dinheiro e levou aos pés dos apóstolos. Ele tinha um coração voltado para a palavra, e alguém precisava levantar a igreja com dízimos e ofertas. Ah, que dízimo? Que eu não dou meu dízimo, o dinheiro é meu. O dinheiro é seu até o dia que você tiver saúde para trabalhar. Porque essa vida que você tem não é sua. Você retém o dízimo porque você acha que você é sábio, mas na verdade você é malandro. É um espírito de enganação. Não adianta a gente querer enganar quem Deus trouxe para fazer a obra. Aí vai lá Ananias e vende a propriedade e fala com a mulher dele assim, ó, o negócio é o seguinte, nós vendemos a propriedade por 100 mil, mas nós estamos com umas continhas, umas coisinhas, nós vamos chegar lá e vamos enganar. Aí eles vem Ananias, chega e fala, Pedro, trouxe aqui para você, para a obra de Deus, o dinheiro da propriedade. Aí Pedro diz, Ananias, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Às vezes a gente pensa que engana, é isso ou não? Pensa ou não? Diga para o seu irmão, às vezes a gente pensa que engana. Diga para ele de novo, às vezes a gente pensa que engana. Mas não engana. Viu? Não engana. Alguém, por favor, pede o pessoal lá de fora respeitar o evangelho aqui dentro. Mas pede respeito, não pede silêncio não. Escuta para você ver. Por quê, Pedro? Por quanto você vendeu a propriedade? Então, é que eu vendi a propriedade, eu vendi por 70 mil. Ele falou, por que você está mentindo para o Espírito Santo? A propriedade não é sua? É. O dinheiro não é seu? É. Ninguém pediu para você trazer o dinheiro. Alguém pediu? Não. Não, mas é. Não, ninguém pediu para você. Irmãos, tem algo que impede o cristão de estar diante de Deus. É a infidelidade nos dízimos. E ele acha que tem razão. Agora a oferta é sua, você faz o que você quiser. Se você decidir, eu não vou ofertar, então não minta ao Espírito Santo. Esse dinheiro é seu, você não precisava trazer. Mas porque você entrou na igreja e achou que aqui tem o espírito do malandro. Você vai morrer, na mesma hora ele cai e morre e vai embora. 3 horas depois chega a mulher. E aí, meu marido? Ele disse, seu marido já foi. É verdade que vocês venderam a propriedade? É? Nossa, eu juro por Deus. Juro por Deus, meu marido, eu. Ele fala, está vendo esse rastro aqui? É os pés dos homens que levaram seu marido e vão te levar agora. Ela tem um infarto fulminante, morre e vai embora. O espírito do malandro, eu engano que sirva a Deus e não sirvo. Eu engano que oro e não oro. Eu engano que sou casado e não sou. Eu engano que sou bom e não sou.
Eu engano. Porque aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Aqui você está falando glória a Deus, e lá fora você está só no WhatsApp. Você viu o culto de hoje? Você viu? Você viu que bagunça? Você viu? Eu não concordo com isso. A palavra de Deus não é para eu concordar, é para eu obedecer. Em momento algum Deus diz, você concorda com o que eu estou falando com você? Ele diz, assim diz o Senhor, é fato consumado. Que espírito você quer para morar dentro de você? Hein? Qual espírito você escolhe nesta noite para morar dentro de você? As casas estão ruindo. As famílias estão se autodestruindo. Às vezes você pensa que porque financeiramente sua vida melhorou, espiritualmente você está muito bem. Mas nem sempre é isso que acontece. Deus abençoa você financeiramente, para dar a você condições para servi-lo melhor. Servi-lo melhor. Porque se você tem um carro, você tem condições de estar mais vezes na igreja, sim ou não? Se você tem um salário, você tem condições de ter uma roupa para vir na igreja, é isso mesmo, não? Se você tem um dinheiro, você pode comprar um guarda-chuva, pode pagar um aluguel, não precisa mendigar o pão, não precisa passar necessidade. É por isso que Deus provê para você todas as suas necessidades, que é para você ser fiel e servir a Deus. Que esse espírito de malandragem, de engano, de mentira, ele não esteja na sua vida, e ele não esteja na igreja de Cristo, no meio do povo de Deus. Eu não concordo. Eu também não concordo com muitas coisas. Mas a nossa vida está na mão de Deus, e é Deus quem comanda a nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, deixar de viver uma vida de engano. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, mas eu não te conheço. Em teu nome eu preguei a sua palavra, mas eu não te conheço. Em teu nome, olha, eu fui na igreja, eu tomei santa ceia, eu não te conheço. Sabe quando que a gente sente necessidade de ser visto ou de ser atendido? É quando a gente precisa. Quando você tem dinheiro para comprar um gás, você está bem. Quando você tem dinheiro para comprar um leite, para pagar um aluguel, você está bem. Mas quando você precisa de comprar um gás fiado, você tem que ir lá no dono do mercado. Aí você vai assim, ó, porque a Bíblia diz que o pobre pede com rogos. E você diz, ô dono do mercado, eu estou precisando muito comprar um gás. Ele, e daí? Será que o senhor podia vender um gás para mim? Eu recebo dia 5 e dia 5 eu pago. Ele fala, que dia que é hoje? Hoje é dia 3, então até dia 5 você cozinha na lenha. Dia 5 você vem buscar aqui o gás. Não tem, não. Não vou vender para você, não. Aí você vê a necessidade. Irmãos, que necessidade quando você precisa pagar o aluguel e falta R$30 para pagar o aluguel. Falta 30 para inteirar, você tem que chegar na pessoa e pedir. Fala, por favor, pode cobrar juro. Olha, eu tenho um relógio de ouro, eu tenho um brinco, eu tenho um sapato, eu tenho qualquer coisa boa, eu tenho um computador, eu vendo para você por R$30. Para eu pagar meu aluguel. Pensa nisso. Quantos aqui já viveram essa situação? A situação de precisar, de necessitar. Nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de necessidade. Quando você fica doente, não tem um remédio, tem que ir lá pedir o remédio. O governo não fornece aquele tipo de remédio, aí você está ali passando mal, precisando do remédio e não consegue o remédio. Não tem ninguém que te venda fiado. Não tem. É uma tristeza precisar. Irmão, já pensou você chegar diante de Jesus e falar, Senhor, em teu nome eu estava lá. Olha, eu não bebia, não fumava. Eu não mentia, eu procurei. Não, olha lá, o espírito do malandro, você fazia isso sim. Porque eu sei quem você é, eu não te conheço. Eu não te conheço.
Diga para o seu irmão que espírito você quer para conviver, para habitar dentro de você. Qual espírito você escolhe para morar dentro de você nessa noite? Quantas vezes você pôde vir à igreja e você não quis vir? Quantos dias você pode vir, estar lá em casa, tem condição de dizer, eu não sei, eu estou pensando. Aí chega um dia, você está doente, falando, Deus, eu quero estar na igreja. Mas não tem jeito. Aproveita quando você está jovem, tem saúde, pode andar, não precisa de ninguém para trazer você na igreja. Eu fico pensando nesses irmãos, nos nossos irmãos idosos, que não tem condição de vir na igreja, está dependendo de um filho, dependendo do irmão Zezinho, que é uma bênção, que traz vocês na igreja sem cobrar nada, sem pedir R$1 de gasolina para ninguém. O Felipe, irmãos, esse menino solteiro, podia estar vivendo a vida aí, podia ter uma namorada, mas não, ele está cuidando da igreja. Ele passa de casa em casa e pega os irmãos e traz para a igreja. Eu acredito que ele nunca cobrou R$1 de gasolina de nenhum de vocês. Nunca. Eu vejo irmãos, vai com o carro vazio embora, mas eu vejo que ele espera, dá uma viagem, dá 2, leva todo mundo embora. A gente precisa parar para analisar a nossa vida com Deus. Como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Deus não chamou você para ser importante, para ser presidente da república. Deus não chamou você para ser médico. Deus não chamou você para ser advogado. Deus não chamou você para ser milionário. Pode ser, mas Deus não chamou você para isso. Deus não chamou você para ser empresário. Deus chamou você para ser salvo. Salvo. Salvação. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus chamou. E você pode fazer mais e melhor. Você pode. Quanto tempo você tem perdido na casa das pessoas? Quanto tempo você está perdendo, pagando de playboy, quando na verdade Deus não te chamou para você pagar de playboy por aí? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser salvo. Em João, Evangelho de João, cuidado com o espírito de malandro, igreja. Cuidado. A malandragem nunca dá certo. Sabe quem é o malandro, né? É aquele cara que finge que trabalha e não trabalha. Que finge que anda direito e não anda. Ele só finge. Mas ele é um malandro. E um dia ele é descoberto, não é pela roupa que ele veste, não. Mas é pelas atitudes que ele tem tido. São pelas atitudes que ele é descoberto. Que este espírito de malandragem, ele não possua você. Ele não entra na sua vida. Ele não te domine. Ele não tem acesso ao seu coração. Não tem acesso. Pastor, eu sou jovem. Mas você vai ficar velho. Pode ficar tranquilo. E que Deus te ajude a ficar bem velho. Porque quanto mais velho você ficar, mais vida você vai ter. Que você não seja ceifado na juventude. Mas que você tenha a oportunidade de envelhecer. E viver muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida com saúde. Privilégio tem a irmã Rosa, a irmã Guilhermina, a irmã Isabel. Privilégio de envelhecer firme e fiel na presença de Deus. Na intercessão, os irmãos aqui que estão envelhecendo. É um privilégio envelhecer na presença de Deus. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Está escrito: recebei o Espírito Santo. Jesus entra e diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é para sempre. Para sempre. E o Espírito da verdade, não tem malandragem. Verdade.
que o mundo não pode receber. Está vendo? O homem natural não recebe o Espírito Santo. O homem que vive uma vida de mentira não tem o Espírito Santo. Ele pode imitar o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Porque não vê nem o conhece, o mundo não tem acesso. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Hoje de manhã nós falamos sobre quando Jesus entra naquele quarto fechado, ele diz para os discípulos, ele sopra: recebei o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. E o que você fez com ele? Pode dizer para mim? Pode perguntar para o seu irmão? Você recebeu o Espírito Santo. Fala para ele. Mas olha nele e diga: você recebeu o Espírito Santo. E o que você fez com ele? Pergunta para ele: o que você fez com ele? O que você fez com ele? Para encerrar. Você recebeu o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Mas você precisa conservar o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo pode ir embora da sua vida? Sim ou não? Você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo a ponto de você perder a salvação? Em João está escrito, cartas de João: tudo que você fizer, tudo, se pecar contra o homem tem perdão. Se pecar contra Deus, tem perdão. E se pecar contra o Espírito Santo? E se pecar contra o Espírito Santo? Nem nessa e nem na outra vida. Diga para mim assim, não é brincadeira não. Fala sério comigo, diga: não é brincadeira não. Não é. Você pode pecar contra a minha pessoa. Tem perdão. Você pode pecar contra a igreja. Tem perdão. Você pode pecar contra Deus. Tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Aí você perde a alegria da salvação. Perde. Você conheceu a Cristo e hoje não é mais nada. É como sal insípido. Não serve para nada. Para nada. É você ter uma fonte de água cristalina, jorrando, e você bebendo da água todos os dias, e de repente aquela água fica contaminada, e se você bebe da água contaminada, você morre. E quem se achega a quem pecou contra o Espírito Santo também morre. Cuidado de quem você ouve conselho. Mas como que eu sei quando a pessoa tem o Espírito Santo? Abre comigo em Gálatas. Quem não consegue abrir a Bíblia aí, o Brendo vai achar para nós lá. Tá bom, Brendo? O Brendo está lá na web, lá em cima. Ele é uma bênção. Ele é rápido. É excelente. Ele vai achar o livro de Gálatas para mim, por favor. Enquanto ele acha lá em cima, eu acho aqui. E já vou falando junto. Capítulo 5. Livro de Gálatas. Capítulo 5. Para você entender quem tem o Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito. Versículo 22. Vamos no telão, quem não conseguiu abrir a Bíblia, capítulo 5, versículo 22. 22. É fácil conhecer uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Ele é mal-humorado. Ele não vive o que prega. Ele prega uma coisa e vive outra. Mas vamos lá então. Em quem? Os frutos. Vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é. Primeiro fruto. Amor. Isso não é amor eros não, viu? Prazer. Desejo sexual. Isso é amor de reconhecer que o outro é melhor que você. Que você é servo daquele que está acima de você. Isso não é respeito, isso é amor. É você amar aquele que nada pode te oferecer.
Nada. O segundo fruto é gozo. O que é isso? Alegria, sem medida. Você está passando por aquela luta, aquela prova, e ninguém te vê cabisbaixo. O que aconteceu? É que eu fui almoçar hoje, descobri que o frango assado, alguém já tinha comido a coxa e o peito, ficou só o cranchinho. Qualquer coisinha deixa mal-humorado. É que alguém entrou e abriu o portão da minha casa. É que alguém mexeu na minha roupa. Qualquer coisinha. Gozo infinito. A casa está caindo, você tem paz. O terceiro fruto é paz. É o Shabbat Shalom. É a paz que excede o entendimento. É aquela tranquilidade. Você não fica falando para os outros. Blá, 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 blá. Fica de noite, só reclama da vida. Ninguém pode chegar perto de você. Você não tem paz. É uma pessoa perturbada, mal-humorada, nervosa. Cara feia. Vive com a cara feia, emburrada. Você nunca sabe se você pode dar bom dia para uma pessoa dessa. Bom dia. É uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Sabia disso, irmão? Parece engraçado, mas é muito triste. E muita gente se enquadra nisso. Você não pode falar. O que você vai falar, a pessoa vem com pedra, porque não tem paz. Longanimidade. Vou agir agora, vou resolver agora. Espera 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui 3 dias você vai resolver. Você vai ver como muita coisa já passou, né? E aí você vai conseguir resolver melhor. Benignidade. Tem gente que fala, eu sou muito bom, eu sou bonzinho. A Bíblia não diz que você tem que ser bom nem bonzinho. A Bíblia diz que você tem que ter benignidade. É a bondade. Além do exercício da bondade. Mais que o exercício da bondade. É benignidade. E a bondade natural. A fé. Que fé? A fé para dizer à montanha, sai daí e vem para cá. Não, mas se não acontecer, o que eu vou fazer? Se Jesus te curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus do mesmo jeito. Se você viver, Ele é Deus. Se você morrer, Ele vai ser Deus na sua vida. Se você ficar rico, Ele é Deus. Se você continuar pobre, Ele é Deus. Se você tiver carro zero, Ele é Deus. Se você tiver carro velho, Ele é Deus do mesmo jeito. Se seu cabelo ficar liso, não, é outra coisa. É Leila, se não fica, não, é outra coisa. Ele é Deus do mesmo jeito. Não tem que perturbar ninguém por causa da sua vida. Mansidão. O que é mansidão mesmo? O que é mansidão? É o ato de ser manso, de ter paciência, de esperar. Mansidão, não precisa quebrar, não. Eu conheci uma pessoa que ia arrumar um guarda-chuva, né, Arlene? Você lembra, né? Se não desse certo, fazia o quê? Malhava o guarda-chuva no chão até quebrar. Fazia com o guarda-chuva, mas nunca fez com a bicicleta dele, né? Não, né? Não era louco, né? Mas ele ia arrumar um guarda-chuva. Você lembra, né, Anaí? Não dava certo. Saía na chuva do mesmo jeito. E tinha que jogar o guarda-chuva fora. Não era a época do 1,99. Temperança. Não pode nem ser salgado e nem sem sal. Tem que ser temperado. Tem mais, Breno? Tem. São 9. Contra estas coisas não há lei. Conhece alguém que tem o Espírito Santo? Conheço. Tem uma vida transformada. E é esse Espírito que Jesus quer que habite no seu coração. Prepare o seu coração para a Santa Ceia nessa noite. Se você tem que fazer um concerto com Deus, faça agora. Para sempre. Domínio próprio. Faltou, né, Ayrton? Domínio próprio. O que é domínio próprio, hein? Eu até quero bater, mas eu sei que eu não posso. Eu até quero quebrar o guarda-chuva. Mas se eu quebrar, eu vou tomar chuva. Ninguém é culpado da situação que ninguém vive. Nós precisamos melhorar. Nessa noite, eu não quero que você tome a Santa Ceia indignamente. Não quero. Não quero.
Ah, pastor, mas eu bebo. Então para de beber, porque a sua alegria não está na bebida que você bebe. Mas eu não consigo parar de beber. Então vai para o mundo, bebe tudo, fica bêbado e fica na calçada. Aproveite sua vida, porque se não tem Jesus, tem que aproveitar. Ou pede libertação agora. Ah, eu não aguento minha mãe, por isso que eu brigo com a minha mãe. Está errado. Você vai morrer cedo, não vai nem ficar velho. É para mudar. Mudar. E o ato de mudança acontece todos os dias na nossa vida. Eu vou mudar. Eu não vou melhorar não, porque melhorar não dá certo. Eu preciso mudar. A igreja precisa mudar. Você quer o Espírito Santo? As mulheres do coral. Vocês já foram melhor. Vocês podem melhorar. Vocês já foram de mais oração. Vocês já foram melhor. Vocês podem melhorar. Os obreiros. Quando vocês começaram, vocês eram melhores. A maioria aqui não tinha carro. Você pode melhorar. Pode. Os diáconos. Vocês podem melhorar. Porque quando vocês começaram, vocês não sabiam nem fazer a entrada aqui da Santa Ceia. Daqui a pouco vai ter a entrada da Santa Ceia. Vocês podem melhorar. O pessoal do louvor pode melhorar. Pode melhorar. Os irmãos da web lá podem melhorar. Nós gastamos na web, por ano, mais ou menos uns 7, 8 mil reais de equipamento quebrado. Pode melhorar, pode cuidar mais, pode melhorar. A gente pode melhorar, a igreja pode melhorar. Como filho, como mãe, como mulher, como marido. Como filhos de Deus, nós podemos melhorar. Essa ceia não é para melhorar, essa ceia é para mudar. Mudar. Mudança. Mudança de vida nessa noite. Sabe o que Satanás está fazendo? Ele está destruindo os casamentos. Acabando. Acabando. Esse vai ser um ano recorde em divórcios, separações e traições. Esse é um ano recorde. Mas o que falta para nós? Falta o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse é o ano do êxodo da igreja de Cristo. Sabia que é o ano do êxodo? O que falta para nós? Falta o Espírito Santo. É o ano da falta de respeito com a liderança da igreja. Mas eu não vou respeitar quem tem a mesma idade que eu. Sabe o que falta para nós? Falta o Espírito Santo de Deus. É um ano recorde em enfermidades e mortes. Porque falta o Espírito Santo na nossa vida. Diga para mim, do jeito que está, não pode continuar. Diga para você, do jeito que está, não pode continuar. Mas vai mudar nessa noite em nome de Jesus. Que o grande amor do Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Preparando o